Olá, ótima vida pra vocês. Sou Eliana Oliveira do programa Organizando com Li. E hoje, meu Deus do céu, tô emocionada demais. Tô com uma pessoa tão especial aqui. Mas antes, eu quero dizer pra você, se inscreva no meu canal, compartilhe e ative o sininho, hein? Todos vocês, por favor. Eu vou agradecer a Casa LED Mais, que é a casa onde fez toda a iluminação desse estúdio, é o nosso patrocinador. Ao Estúdio Zoe, que é o meu patrocinador. Oficial. A Casa 10, que vende materiais de produtos de limpeza para clínicas, hospitais, igrejas, restaurantes, é aqui da cidade de Suzano. E a KS Lava Rápido. Ah, também a Fulu Modas. Gente, quem é de Suzano, que já passou pela Marginal do Una, que não ouviu falar da AG Plan. Pois é, hoje eu tô aqui com ele, nada mais, nada menos do que Agenor de Freitas Filho. Obrigada por ter aceitado o convite, Agenor. Olha, uma alegria enorme ter recebido o seu convite. Estou aqui realmente, coração muito feliz. Que bom. Obrigado pela oportunidade. Que bom. Eu estou muito feliz, eu estou radiante de poder te entrevistar, porque além de CEO, empreendedor nato, advogado e agora como que é mesmo você? Treinador comportamental. Gente, pelo amor de Deus, olha só. Fala um pouco de você, Agenor. Fala quem é Agenor. Eu sei que você é casado, tem 2 filhos maravilhosos, tem muitos funcionários que gostam muito de você. Eu já fui sua funcionária, adorei. Gostei demais, aprendi muito, foi maravilhoso o tempo que passamos juntos. Mas fala um pouco de você, para os meus telespectadores. Obrigado. Bom, cresci aqui em Suzano, estudei sempre no Justiniano, toda a minha base de formação foi ali. Dali eu prestei um único vestibular na vida e passei, onde eu fiz meu curso de Direito, passei na UAB. E o meu pai foi um comerciante antigo aqui na cidade. Sim. Hoje ele está com 80 anos, graças a Deus, muito bem de saúde. Que ele bom, e minha mãe seu Agenor. estão aposentados já há bastante tempo. E o meu pai, aqui na cidade, sempre foi do ramo de funerária. Sim. Ele, desde a década de 60, montou uma empresa, trabalhou aqui e somos 2 filhos, eu e minha irmã. Sim. Então nós fomos criados nisso. É difícil quem aqui na cidade não conheça o nosso nome. Meu pai, na época dele, sempre foi um comerciante muito carismático, né? E hoje eu sou casado com a Michele, que também é aqui de Suzano, e nós temos 2 filhos, o Agenor Neto e o Irã. Sim, muito bem. São muito lindos os seus filhos, viu? Obrigado. Então, e me fala como que é ser sucessor de uma empresa como a AGEPLAN? Porque é uma responsabilidade, é um império. Eu não digo que somos sucessores. Eu não tive herança do meu pai. Eu herdei dele um legado. Então, o que o meu pai nos ensinou foi a trabalhar. Ele montou a empresa dele e nós nunca conversamos sobre essa questão de sucessão. Porque sempre foi a empresa dele. Jamais que faria algo que viesse a concorrer com o meu pai. Certo. E depois que ele e minha mãe se aposentaram, nós temos uma história aqui na cidade. Sim. E aí na minha família tem algo muito interessante, que é um casal de irmãos casado com um casal de irmãos. Nossa! Eu casei com a Michele. Sim. E o irmão dela, o Kleber, casou com a minha irmã. Que legal! E aí a minha irmã é formada em odonto, eu sou formado em direito, né? Tinha um escritório de advocacia aqui. E depois de um tempo, eu já tinha antes, muito cedo, como já era do ramo, então eu montei uma funerária em Biritiba Mirim. Não que concorresse com o teu pai, você montou a sua funerária. Então, o do meu pai aqui era uma e a AGEPLAN começou em Biritiba Mirim. E aí, naquele início, né, de profissão, então nós 4, eu, a minha esposa, a Michele, a minha irmã Cláudia e o meu cunhado, o Kleber. Sim. Então nós nos juntamos para montar uma empresa do ramo que a gente já conhecia. Que foi essa empresa lá em Biritiba. Aí eu já tinha em Biritiba, aí de lá nós expandimos para cá. Certo. O meu pai tinha encerrado a empresa dele, e aí como nós já éramos conhecidos, aí nós montamos uma empresa. Então o meu pai era do ramo de funerária. Certo. Nós começamos com o plano funerário. O plano funerário. O plano funerário. Que somou a funerária com o plano. O meu pai fechou a empresa dele. Certo. E aí nós montamos uma empresa nossa. Certo. Então aí dessa empresa que nós montamos, que foi a AGEPLAN, que era um nome que eu já tinha em Biritiba. Então expandiu para cá. E aí nós fomos, então, montamos a empresa em Suzano e começamos a crescer na região.
Então a AGEPLAN não é do seu Agenor. A AGEPLAN já é de você e da sua irmã. Isso, o meu pai era só funerária. Só funerária. Aí nós começamos com o plano, e aí eu montei a empresa em 1995, Nossa, em Biritiba Mirim. 95. E aí lá começamos com o plano e tal, porque a ideia era boa, a região era carente e nós já tínhamos um know-how. Sim. E aí então, porque você não faz nada sozinho, né? Dizem que se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você vai acompanhar. Você vai acompanhar, é verdade. Então, para que pudesse expandir, a soma de mais 3 pessoas na empresa, né? A minha esposa Michele, a minha irmã Cláudia e meu cunhado Kleber, foi onde então nós expandimos para a região e aí começamos a diversificar outras atividades. Que bom, eu pensei, porque quem aqui na região do Alto Tietê, não é só o Suzano não. Sim. Todo mundo conhece a AGEPLAN. Sim, é que eu e meu pai temos o mesmo nome, né? Então, a confusão que se faz. Mas a AGEPLAN, eu tinha certeza, e há muitas pessoas acho que pensam que é do seu Agenor. Sim, que não é já de vocês, os filhos. Tá. Então é essa junção que ele deixou, esse legado. Que ele deixou esse legado que foi ensinar a trabalhar. Que vocês assim expandiram muito, porque tem a AGEPLAN, a AGECLIN. Isso. Né? Que é a AGPlus. E a AGPlus, que é tudo uma empresa única com os seus segmentos. Me explica um pouquinho. AGEPLAN, AGECLIN, AGPlus. Me explica um pouco sobre isso. Nós começamos com o ramo de funerária. Certo. Né? Com o ramo no plano funerário, e montamos a funerária, fomos expandindo para a região. Certo. E fomos diversificando as atividades. Certo. Aí nós começamos com uma clínica odontológica. Porque a tua irmã é dentista, ela que tomava conta da clínica até então, certo? E aí, em 2015, nós montamos a AGPlus, que é o centro médico. Aí do centro médico nós começamos pequenos e aí fomos crescendo. Que é aquele prédio bonito que tem do lado, muito bem estruturado, tudo arrumadinho, com salas. Tem salas de fisioterapia, Hoje nós temos 26 especialidades médicas. 26 especialidades? As principais especialidades médicas nós temos. Agora estamos ampliando uma ala de exames mais complexos. Mamografia, endoscopia. São exames ótimo. que dependem da pessoa ficar um pouco mais de tempo na clínica, né? Mas o quê? Tá dentro do teu plano ou vai atender convênios médicos? Não, hoje o nosso principal atendimento são para os associados. Associados. Nós temos os nossos associados e particulares. Que bom, então vai ter uma coisa diferenciada aqui na região, né? Porque não tem, né? Não tem. Não tem dessa forma, dessa né? Como nós estamos montando. Né? Então é um sistema de autogestão que nós atendemos quem já é o nosso cliente. E agora vamos completar 1 ano que nós montamos uma unidade em Itaquaquecetuba. Do centro médico. Eu sei que tinha funerária lá, mas clínica não. Tem clínica também? Temos uma clínica agora também lá. Poxa vida, que bom. Então vocês estão em qual? Em Mogi Suzano, Biritiba Mirim, Poá, Ferraz, ainda tem Ferraz? Tem Ferraz e Itaquaquecetuba. Que todo para a gestão de vocês 4. Isso. Que interessante. Nós fazemos a gestão de tudo. Muito bom. Mas eu também chamei você para falar da AGELife. Sim. Fala da AGELife. Me fala direitinho da AGELife, que é uma coisa muito interessante, que eu tenho certeza que as pessoas vão querer saber. E é preciso. Todos os empresários têm que conhecer. Fala pra gente da AGELife. A AGELife foi uma criação muito interessante, porque quando eu comecei na área empresarial, a minha formação foi direito. Certo. Então eu fiquei 5 anos com escritório aqui em Suzano, escritório de advocacia. Certo. E aí quando então voltamos para a área empresarial, fomos com aquela toda a força para vencer, para desenvolver. Sim. Mas chegou um momento que os meus resultados começaram a ser menores. Por mais que fizesse, esforçasse, eu percebi que não era a falta de esforço, a falta de trabalho, mas os resultados começaram a vir menos. E aí naquele empenho, naquela dedicação toda, eu quando tinha 29 anos, eu tive um ataque cardíaco. Uau! Eu tive que fazer um cateterismo e fiquei 2 dias na UTI. Isso você trabalhando como advogado? Quando a gente montou a AGEPLAN. Quando nós começamos a expandir. Nossa, dizem os médicos que ataque cardíaco à cidade é muito perigoso. Muito perigoso. Meu Deus. E aí o médico me falou algo muito profundo, sabe? Ele falou assim: Agenor, estuda o seu estilo de vida.
A forma como você está levando a sua vida é que te levou a essa situação. Então eu comecei a refletir porque o que faltava para mim não era conhecimento técnico. Porque eu tinha me preparado. Sim. Você gostava do que você fazia? Sim, você tava legal nisso. Mas me faltava ser uma pessoa integrada, sabe? Ser uma pessoa única. Faltava eu me desenvolver pessoalmente. Eu tinha me desenvolvido profissionalmente. Mas pessoalmente tinha a ver com o funcionário, com o sistema ou com você mesmo? A forma como eu enxergava a vida. A forma como eu enxergava a vida. Por quê? Porque tudo no mundo gira em torno de pessoas. Sim. Então são as pessoas que trabalham, são as pessoas que compram, são as pessoas que decidem. Certo. E são as pessoas que escolhem aqueles que serão líderes. Nenhuma empresa se faz líder. As pessoas decidem comprar daquela empresa e fazê-la ser líder. Como que as pessoas decidem comprar da empresa e fazê-la ser líder? Você não monta uma empresa e fala, eu vou ser líder. As pessoas têm que querer ser sua cliente para que você seja líder. Eu nunca tinha pensado por esse lado, é verdade. É interessante. Então ninguém fala assim, eu sou líder. Não, eu sou líder. As pessoas te prestigiam e fazem com que naquele segmento você seja líder. E graças a Deus, no nosso ramo, nós somos líderes. E para você ser prestigiado, você foi treinar para isso, é isso? Aí eu fui conhecer um pouco mais como que as coisas poderiam se desenvolver. Certo. E aí eu entrei numa área que se chama desenvolvimento pessoal. Ninguém pode curar o outro se não tiver curado antes. Com certeza. Não é? Ninguém pode dizer que algo funciona se ele não testou aquilo para ele. Sim, é igual o amor. Você não pode amar os outros se você não se ama. Não verdade. Eu também penso assim. Então, em primeiro lugar, eu fui atrás de me desenvolver o que faltava para complementar. E aí você vê, por exemplo, nas empresas, né? As empresas contratam um funcionário pelo currículo e depois demitem esse funcionário pelo comportamento dele. Então, tecnicamente, ele conhece o assunto, ele tem experiência, só que é uma má pessoa. Ele convive de forma ruim, ele se comunica mal com os colegas de trabalho, com os clientes, né? E aí, a primeira formação que eu fiz, os que são mais antigos vão conhecer. Você fala, quem vê você falando pensa que você é antigo. Eu comecei muito cedo, né? Foi com o Dr. Lair Ribeiro. Lair Ribeiro. Sim. Ainda hoje tal, ele é bem conhecido, né? Conhecido, mas sim. Foi um dos precursores aqui para trazer um conhecimento de desenvolvimento pessoal. Então eu fiz alguns cursos pessoais com ele e foram realmente assim muito especiais. Um divisor de águas para você. E aí eu conheci uma tecnologia que se chama programação neurolinguística. Neurolinguística, era aquilo que eu estava querendo falar com você, PNL, que eu não lembrava. Neurolinguística. E aí fiz uma formação nisso. Eu sou Master Practitioner em PNL, em programação neurolinguística. Não vou nem tentar repetir isso. Como é que é o negócio? Master Practitioner. Master Practitioner. Seria um mestre praticante em programação neurolinguística. Certo. Né? E como funciona isso? É um curso? É uma técnica? Para a pessoa se formar, sim, né? Mas o que a PNL ela atua? Nós somos quem somos por causa de uma programação que nós temos. Uma programação mental. Então muitos pensam assim, por que você é como você é? Porque eu nasci assim, porque o meu signo é tal e ascendente em alguma coisa. Não, nós fomos ensinados a ser quem somos. Então aquela família que nos criou, aqueles pais, aqueles professores, os adultos que fizeram parte da nossa infância, toda aquela experiência que nós tivemos, aquilo contribuiu para transformar o nosso padrão mental. Por que nós agimos do jeito que agimos? E aí tem uma coisa interessante. Esse processo da mente não foi feito para mudar. Não. Uma vez que isso foi consolidado, existem algumas fases. Nós nascemos com o nosso cérebro pronto, mas o nosso cérebro se desenvolve em algumas etapas da vida. Certo. Conforme as necessidades, conforme os problemas? Não, conforme a idade. A idade? Então, até os 7 anos de idade, nós temos uma fase que se chama a fase de absorção. Certo. Tudo aquilo que acontece ao nosso redor, nós não questionamos e nós absorvemos aquilo como se fosse uma verdade. Certo. Qual que é o perigo disso?
O que os adultos da nossa infância passaram pra gente como verdade, mas que era apenas uma verdade deles, fruto das experiências que eles tiveram. Ah, tipo igual aquele lance de tomar leite e comer manga, mais ou menos? Mais ou menos assim. Que todo mundo falava que não pode, Perfeito. vai morrer e tal. É mais ou menos um isso? Exemplo bacana. Só que e quando essas crenças envolvem, por exemplo, a crença que você tem sobre dinheiro? Aí a sua prosperidade vai se manifestar de acordo com aquilo que você acredita que o dinheiro é. Imagina o seguinte, você tem 5 anos de idade e você ouve o seu pai dizendo o seguinte: eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Você pôr na cabeça que quer ser pobre o resto da vida. Ser pobre e honesto, ser rico e desonesto não tem correlação, porque tem pobre honesto e pobre desonesto. Sim, e rico honesto e rico desonesto. Com certeza, com certeza. Mas a crença que você adquiriu daquilo como sendo uma verdade, você vai querer ser pobre o resto aquilo da vida. entra no seu inconsciente e você começa então, quando chega uma hora de você fazer dinheiro, de você prosperar, a sua mente fala, não, ser pobre é melhor do que ser rico. Eu sou rico porque você é desonesto, porque eu vou ser mau caráter. E aí se você somar isso... Interessante isso. Se você somar isso, a religião. Então imagina, você vai com a sua família numa igreja, tem toda uma formalidade. Sim. Né? A sua mãe te coloca a melhor roupa que você tem, e aí naquele ambiente que tem um ar solene, alguém lá na frente fala o seguinte: rico não entra no céu. É mais fácil um camelo passar pelo vão da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso mesmo. Tem aí isso você mesmo. Soma aquilo que o seu pai te ensinou, dizendo que é melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Aí você vê o líder da sua religião dizendo que rico não entra no céu, e você, como teme a Deus, você fala, não, eu quero entrar no céu. Então, principalmente no Brasil, que nós misturamos coisas que não tem muito sentido. Nós misturamos política com religião e aquilo vem para a sociedade. E aí começa a ditar normas. Por falta de entendimento, né? Por falta de aprender. Sim. Se mistura porque não aprendeu, não estudou para aprender. Então fica aquela bagunça. E aí aquilo passa então a ser como se fosse uma verdade. E quando você cresce, o seu inconsciente está com um padrão que te dá um monte de limitações. Poxa vida. Você nunca vai além do limite que você mesmo se colocou. Só que acontece que nem sempre nós temos consciência disso. Nós temos um limite imaginário. Imagina o seguinte: você está numa concessionária de carros, com carro de todos os modelos, inclusive os modelos mais luxuosos, e alguém fala assim para você: pode escolher qualquer carro, você vai ganhar um carro desse e não vai ter despesa com o carro. Você pode escolher qualquer um. Pode ter um carro que você entra e fala assim: puxa, esse daqui é demais para mim, esse daqui é muito luxo, eu não estou acostumado com isso. Sim. Você poderia escolher qualquer um, mas o seu limite te deixou desconfortável em algum que de repente não está muito de acordo com um padrão que você criou. Porque por conta daquela programação que foi feita quando a gente era criança. Então a nossa mente foi programada limitada. Limitada. Saúde. Famílias, por exemplo, que dizem assim: olha, o meu avô teve tal doença, meu pai teve tal doença, meus tios tiveram tal doença. No inconsciente, ele vai completar a frase: se prepara porque você também pode ter essa doença. Meu Deus. Não quer dizer que biologicamente existe a questão genética. Sim, tem algumas coisas que são genéticas. Só que o seu inconsciente também pode manifestar isso. Nossa. Pode te levar para aquele caminho, né? Então, a forma como você encara a vida. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Como se pega a depressão? Depressão eu acho que não se pega, né? Perfeito. Eu acho que é um estado da pessoa. Eu costumo dizer que eu nunca vou ter câncer e nunca vou ser deprimida. Porque tanto o câncer como a depressão te deixa infeliz. E eu sou uma pessoa muito feliz. Perfeito. Então eu não vou ter nem câncer nem depressão. Perfeito. Não importa se alguém da minha família teve. Eu não vou ter. Perfeito. É isso que você acabou de falar, Helena. É uma crença fortalecedora. O que eu falei? E sim. Que significa que
você tem uma convicção tão forte que isso não vai acontecer e não vai Não mesmo. vai mesmo. Não vai mesmo. Não vai porque eu não quero. Porque eu vejo pessoas com esse tipo de coisa, Sim. tristes, amargas, mal amada. Eu não, eu amo a vida, eu amo o ser humano e eu sou feliz. E a pessoa que acredita, porque a mente não distingue se aquilo que você acredita é bom ou ruim para você. Uma vez que você acredita naquilo, ela faz que aquilo se manifeste. Mas tem pessoas que encaram a vida com sofrimento. Muitos você cumprimenta e fala assim, e aí, como que estão as coisas? Aí a pessoa responde, estou correndo atrás. Por que você tem que correr atrás? Você não pode correr na frente. Por que você está sempre perdendo, né? Certo. Não, você pode estar... Ganhando. Sempre ganhando. Todas as coisas que acontecem podem ser coisas boas para você. Sim, não é? sim. Uma perda se pode enxergar como um prejuízo ou como um livramento. Um aprendizado, né? Porque geralmente quando Então, a gente aprende sofrendo, perdendo alguma coisa. Sim. Então a PNL, a Programação Neurolinguística, a primeira função dela são os nossos padrões mentais. Chega a uma certa altura que você tem condições de criar padrões melhores. Você fala assim, puxa, você não escolhe a família que você nasce, nem as experiências de infância que você vai ter. Sim. E até um certo ponto, você fica dependente de algumas pessoas, porque você mora com seus pais, ainda não tem uma profissão para te sustentar, mas chega um momento que você pode compreender que tudo aquilo que você passou fez parte da sua história. Sim. E você não tem como mudar. Sim. Mas você pode aproveitar este aprendizado e daqui para frente fazer uma história que você quiser. Diferente. Porque melhor. Muitos ficam presos aos pais que tiveram, reclamando que, puxa, eu não tive o amor da minha mãe, eu não tive o amor do Só meu assim, pai. porque fulano... Exato. Eles deveriam ter feito tal coisa. Olha, eles passaram para você o melhor que eles tinham. O melhor que eles tiveram. E será que os seus avós passaram para eles aquilo que você quer? Aquilo que você esperava que eles te dessem? Porque ninguém dá o que não tem. Então, se eles não tiveram, como que eles iam passar isso para você? Chega um momento que aí você tem que ser adulto e protagonista da sua vida. Você fala, ok, se eu não tive, eu vou fazer por mim. E aí é onde entra a AGLife, que nós desenvolvemos um programa de desenvolvimento pessoal. Os nossos pensamentos são registrados em nós com uma carga emocional. Quando você lembra de determinada coisa do seu passado, seja o que for, certo, existe uma emoção associada àquilo. E a emoção, nós gravamos os nossos pensamentos através dos nossos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Certo. Se você, por exemplo, a pessoa que lembra da casa da avó e vem na memória afetiva o cheiro de café, o cheiro de bolo, né? Cheiro você da lembra comida, do domingo na casa dos pais, dos avós, tal. Exatamente. E aí vem aquela... Você lembra, por exemplo, da sua professora, a primeira professora, tem uma emoção associada àquilo. Tem. Os nossos medos, os nossos traumas seguem a mesma linha. Então, quando você pensa em algo que te dá uma fobia, um trauma, por exemplo, existe uma forte carga emocional aliada àquela lembrança. Mas aquilo é vivo. Por quê? Porque aqueles pensamentos foram codificados de uma maneira. Certo. Se você voltar na experiência e colocar nela uma nova sensação, você está dando para o seu cérebro uma outra alternativa. Mas isso é premeditado? A gente se programa pra... ou é naturalmente? Não, porque isso é uma técnica. Isso é uma técnica. É o que a AGLife trabalha nos seus treinamentos. Porque você me perguntou como que uma pessoa fica depressiva, é isso? Isso, como que ela pega a depressão. Eu já vi funcionários, eu tive uma empresa, eu tive bastante funcionário, e funcionários de algumas outras empresas de amigos meus. A pessoa tá trabalhando, tá ali, mal amada. Aí você fala, por que você tá depressão? Porque depressão é assim, depressão deixa a gente assim. A pessoa pode mudar isso? Ela pode mudar. Nós temos 2 opções na vida. Fazer a nossa vida com felicidade ou com tristeza. Isso é uma decisão. Eu decido. Você decide. Mas nós não nascemos com um manual de instruções do cérebro. Nós não nascemos. A escola te ensinou um monte de coisa.
só que não ensinou como que você funciona, como que essas coisas acontecem em você. E aí, essa é uma tecnologia. O desenvolvimento humano, ele é uma tecnologia que geralmente as pessoas mais poderosas do mundo conhecem e se tornaram poderosas em razão disso. Porque a questão é, o que se fala de inteligência emocional significa o quê? É o controle que você pode ter sobre as suas emoções. E inteligência emocional é uma palavra que se contradiz, porque a inteligência vem do consciente, vem da razão. Sim. E a emoção, você tecnicamente não iria controlar. Sim. Mas aquele que consegue controlar as suas emoções, navega melhor na vida. Por quê? Tem algo que se chama resiliência. Certo. Nós não podemos controlar tudo o que acontece com a gente. Porque tem coisas que não estão no nosso controle. Sim. Tem coisas que estão no controle de outras. Mas se você aceitar aquilo que acontece, se você souber lidar melhor com isso, você vai nem ficar tão eufórica nos momentos bons da vida e nem vai ficar tão para baixo, tão depressiva, tão triste nos momentos de dificuldades. E dá para controlar isso com técnica, Genor? Dá mesmo, Sim. isso dá mesmo. É Primeiro comprovado isso? É comprovado. Primeiro que você tem que... não é uma coisa que funciona uma vez só. É um estilo então eu de preciso vida. fazer essa técnica aí, porque eu sou Sim. desequilibrada emocionalmente. Eu choro nos filmes, eu sofro quando alguém que eu acho, porque às vezes eu acho que a pessoa me traiu por algum motivo. Mas isso é bom. Isso não é ruim. Isso não é bom. Isso é muito bom, essa espontaneidade, lidar com a vida assim, porque, em primeiro lugar, o que nos diferencia de todos os outros animais é a capacidade de pensar e a capacidade de sentir. Né? Eu penso assim, eu não gosto muito, não gosto mesmo, eu gosto de todo mundo, mas eu não gosto muito da pessoa que fala, eu prefiro meu cachorro do que o ser humano. Eu não prefiro, eu gosto do ser humano, mas eu sofro com o ser humano. Sabe? Eu sofro. Sim. Se alguém me trata de alguma maneira assim. Eu sofro. Então eu acho que eu sou desequilibrada. Porque eu não deveria. Aonde que está o sofrimento? Não tem problema, mas eu tô falando verdade. Porque se você falar assim... Meu marido fala pra mim, Eliana, você não cria expectativa no Agenor. Porque se ele te magoar, você não vai sofrer. Mas eu sofro. Se você me magoar, porque eu gosto de você, eu vou sofrer, eu fico melancólica, eu tenho que comer um docinho, porque eu sofro de verdade. Sim. Eu sofro e choro. E nesse dia que você me magoou, por qualquer motivo, eu assisto um filme triste, eu desmancho de chorar mesmo, entendeu? É o meu jeito, de verdade. Sim. E eu acho que eu sou desequilibrada emocionalmente. Isso pode melhorar por quê? Porque nós não estamos no controle do que a outra pessoa vai fazer por nós. Como as pessoas vão nos tratar, se vão gostar da gente ou não. Né? Então, a opinião do outro só diz respeito ao outro. Se o outro gosta de mim ou não, isso é um problema dele, não é um problema meu. Agora, se eu entrar numa neura de que, puxa, fulano disse que não gosta de mim, né? Não está no meu controle que ele goste ou não. Não, mas eu falo assim, mesmo que você não goste de mim, se eu gostar de você, eu vou sofrer se você me magoar, entendeu? Sim. Eu penso assim, que o que você pensa de mim é problema seu, mas eu gosto de você. Então, se eu achar que você me magoou, eu sofro. Sim. Sabe? Eu sofro. Por isso que eu falo que eu não tenho muito equilíbrio emocional, porque eu sofro. Porque as pessoas falam algumas coisas, eu sofro. A dor, você não consegue controlar, mas o sofrimento, sim. Porque a dor, ela está muito aliada a uma questão física, mas sim, o sofrimento é psicológico. O sofrimento é psicológico? O sofrimento é psicológico. Qualquer um? Se alguém te magoa, fisicamente ele não te agrediu. Sim. Mas você sofre por quê? Porque os seus pensamentos te colocam naquilo. Faz sentido. Então, o mundo nem sempre vai bater palmas pra gente. Quase nunca. Só que, quase nunca. Quase nunca. Então, como que você vai lidar com o seu dia a dia dependendo da aprovação do outro? Então, se alguém te elogia e te bate palmas, aí você fica feliz. Aí alguém te critica e você fica triste. O ideal é que a gente tenha um equilíbrio e consiga passar por isso sem se afetar. Esse é o desenvolvimento, é o amadurecimento que a gente pode ter. Só que é um exercício como ir na academia. Esse treinamento é um exercício como ir na academia. E esse treinamento é direcionado para quê? Para CEOs, para pessoa normal, qualquer pessoa? O que eu fiz, eu peguei algo que é complexo
e transformei numa linguagem simples. Certo. Então, nos nossos treinamentos, geralmente quem participa disso é numa imersão de alguns dias, são valores caríssimos, Sim. colocados em hotéis. Sim, já participei de alguns. Isso. Tal, que já é direcionado para aquelas pessoas para tirar ele do ambiente que ele vive. Sim. E ele participar de uma experiência. Por quê? Todos nós temos um enorme potencial. Só que o potencial só se manifesta se ele for estimulado. Certo. Então, o que os treinamentos fazem é dar para você condições do seu inconsciente se estimular a coisas que no dia a dia você não vai viver. As situações, por exemplo, de você enfrentar resistência. Eu estou terminando um curso de comunicação e oratória. Certo. Para que o principal desse treinamento? Você dá esse treinamento? Eu dou esse treinamento. De oratória? De oratória. Ah, eu já fiz oratória. Umas 2 vezes. Mas qual que é o diferencial? Qual? Não basta você conhecer a parte técnica. Porque se você quiser saber a parte técnica de oratória, você compra um livro, lê e você sabe. E você sabe, exatamente. Estuda um pouquinho ali. Agora, e o medo que as pessoas têm quando ele pega um microfone e numa plateia que várias pessoas e ela vai falar? Eu já fiquei muda, sabia? Sim. Eu tenho isso faz parte. vergonha. Eu já fiquei muda, assim, de perder a voz. E a pessoa começa, então, a suar frio, fica com borboleta no estômago. Isso. E ele, né, tem gente que dá até dor de barriga. Eu tive dor de barriga, minha mão soa de pingar. E o principal desafio que as pessoas têm é o esquecimento. Ele vai falar e dá um branco. Você imagina, você no auditório, com um monte de gente te olhando, aquele silêncio, toda a atenção voltada para você, você com o microfone na mão e te dá um branco. Exato. Eu não decoro as coisas, Agenor, porque me dá branco. Se eu decorar sobre a tua vida, se essa conversa nossa aqui se tivesse me falado no ar, fora do ar, como amigos que somos. Ah, Eliana, tal. Eu não lembrava nada porque você tá aqui na minha frente. Tem que ser assim, porque eu não decoro, que eu fico nervosa de saber que tem outras pessoas assistindo a gente. Eu vou errar até teu nome, o meu nome. Mas qual que é a origem do medo? Falta de entendimento? Não, o medo tem a função de te proteger. Então, o mecanismo do medo são instalar em você 2 coisas. Sim. Te preparar para fuga ou te preparar para enfrentar. Sempre isso. E o medo nessa situação, ele fala, puxa, você vai ser julgado por outras pessoas. Então, aquela insegurança visa que te impedir de se colocar naquela situação. Então, ele fala, puxa, o medo é para você não ir, para que você não saia da sua zona de conforto, né? Mas tem uma coisa interessante. Quando você começa a expressar suas ideias, você vai adquirindo no mundo o seu espaço. Porque o espaço está disponível para todos, mas você tem que conquistar o seu lugar no mundo. Ninguém vai chegar a bater na sua porta e falar, ó, Eliana, aqui é um local para você ocupar. Não, quem que diz qual que é o pódio que você vai estar? Você pode conquistar uma... Sim. Mas então você tem que ter essa autonomia. Imagina aqui numa empresa, numa assembleia, numa igreja, estão discutindo um projeto e todos podem dar a sua opinião. Aquele que tem medo de falar, que tem medo de expressar suas ideias, ele não fala, ele fica quieto. Eu sou essa. E quando termina, ele teria uma ótima ideia. Eu sei aqui na minha cabeça uma solução maravilhosa, mas se você mandar eu ir lá na frente falar, eu... Então, mas quando você não ocupa o seu espaço, uma outra pessoa pode fazer isso. E aí você não contribuiu com a sua ideia excelente e tem que aceitar uma ideia ruim, uma ideia medíocre. Ficar frustrada porque não porque aquele falou e você não. E isso tem técnica para melhorar? Tem técnica para melhorar. Uau! Então, neste treinamento, que acontece em apenas um dia... Ah, o teu não tem imersão assim de dias, não? O meu é... Os nossos treinamentos são de apenas um dia. O que nós trabalhamos? Num primeiro momento, você vai entender a linguagem do inconsciente. Certo. Vai entender da onde que está a raiz daquele seu medo. E nós vamos fazer, então, um trabalho para você ancorar ideias positivas nos registros que você já tem. Então você aprende várias técnicas. Mesmo um grande ator que tem muita experiência, ele também sente medo quando vai entrar no palco. Eu vejo alguns falando sobre Só isso. Só que o medo não pode ser um motivo para te parar. Então, o que é a coragem? A coragem não é a ausência de medo. A coragem é você continuar apesar do medo. Então, você começa com medo
E aí você vai então se soltando, se habituando, e quando você vê, a coisa deslanchou. Mesmo falando de um assunto aleatório. Mesmo falando de um assunto aleatório. Poxa vida, que interessante. E tem exemplos, testemunhos de pessoas que fizeram isso num dia e perderam esse medo? Sim. Inclusive, você já está convidada para participar do nosso, para você vivenciar Olha isso, Samuel. e ter a sua experiência. Outro desafio, Samuel. Meu Deus do céu. É sério mesmo? É sério. Você é a nossa convidada para participar, vivenciar isso. Olha, eu vou e depois nós vamos vir falar aqui, hein? Perfeito. Fechado, então. Aí, registra aí, Samuel. Ai, meu Deus. Porque é interessante isso. Você entendeu? O termo desenvolvimento pessoal significa isso. Não é a base técnica, porque isso você adquire fazendo um curso do qual você escolher. Sim. É que nem você falou, a base técnica eu vou estudar, eu tô fazendo faculdade, né? Então eu estudo e depois faço a prova. Exato. Tal. Mas nem sempre eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Sim. Porque na escola, a vida é diferente da escola. Você pega, por exemplo, em toda a profissão. Imagina 2 pessoas da mesma cidade que fizeram um determinado curso. O mesmo curso. Tá. Tiveram os mesmos professores, leram os mesmos livros. Na prática, no dia a dia, depois de uns anos, você vê que uma continua no total fracasso e uma se tornou o melhor profissional da área dele. Verdade. O conhecimento técnico foi o mesmo, mas é o seu talento pessoal, o seu carisma, a forma de se comunicar com o outro, se tornar uma pessoa agradável. Isso tudo você desenvolve. Falando do oratória. Sim. Mesmo as pessoas tímidas podem ser bons comunicadores, podem falar bem. Porque ela vai aprender a técnica e se você tentar fazer algo artificial, vão perceber. Então você pode espontaneamente ser quem você é, dominando qualquer assunto. Nossa, interessante. Essa semana passada, o Oscar Schmidt é um apresentador da Globo. É Oscar Schmidt o nome dele? O Tadeu, né? Tadeu Schmidt, irmão do Oscar. Irmão do Oscar. Ele estava falando que ele é completamente tímido. A esposa dele, que foi a primeira namorada dele, ela que pediu ele em namoro, porque ele é tímido de perder a voz. E eu vejo ele hoje apresentando um programa no horário... Eu não assisto televisão aberta, mas as poucas vezes que você vê ele falando alguma coisa, você não acredita que uma pessoa com aquele entendimento teve que fazer curso de oratória, teve que desenvolver. Então é possível. Eu acho que deveria ser obrigatório para todos. Não necessariamente comigo. Sim. Mas é algo que a pessoa tem que se desenvolver. Por quê? Porque nem sempre o dia a dia vai dar para nós as experiências que a gente precisa. Mas quando você se desenvolve, aquilo que te bloqueava deixa de existir e você começa a fazer o seu caminho mais longo. Você vai avançando na vida. Onde as pessoas param, você continua. E esse é um dos segredos do sucesso. Interessante. E você consegue da Agilife, colocar isso para os teus funcionários, algumas coisas dessas técnicas? Como que funciona? Você consegue aplicar isso na empresa, no dia a dia? Colocamos aquilo, né, que diz que é interessante ao nível da empresa. Por quê? Porque o desenvolvimento pessoal tem muito a ver se a pessoa estiver buscando. Ah, tá. Eu não então posso não pode você impor como empresário, impor para os teus subordinados. Vai conhecer isso. Não. Porque pode ser que ele não aproveite. Quando nós fazemos os nossos treinamentos, sim, vem pessoas do Brasil inteiro participar. Que interessante. É onde? Aqui na região mesmo? Nós sempre fazemos em Mogi das Cruzes, no Hotel Marsala. Marsala, porque tem gente que vem de fora e pode ficar hospedado ali mesmo. Certo. Ele é bem localizado e tal. E muitas vezes as pessoas até que trabalham com a gente não vão participar. E eu não insisto nisso. Por certo. quê? Porque isso tem a ver se a pessoa estiver buscando. Quando ele está buscando, poucas palavras servem para que ele desperte. Quando ele não está buscando, você pode usar todas as palavras que não vai fazer sentido para ele. Mas é estranho, né? Porque eu penso que a gente tem que estudar toda hora, aprender toda hora. Eu penso que é bom a gente estar aprendendo. Porque ninguém tira da gente o que a gente aprende. Sim, com né? certeza. Que eu aprendo, ninguém vai tirar de mim. É isso aí. Nossa, é interessante demais. Então, esse curso, vem gente de todo... Vem gente do Brasil inteiro para participar. Nós fazemos poucas vezes... Porque o desenvolvimento pessoal são 3 níveis. 3 níveis. São 3 programas. Aí são 3 dias. São em dias diferentes. Né? São em meses diferentes.
para que ele absorva aquilo que ele vivenciou. E você, onde é divulgado isso, Júnior? Porque eu não vejo, eu já ouvi você falar, ou algumas pessoas que trabalham com você, mas é divulgado na internet? Sim, sim. Nós temos hoje nosso principal meio de inscrições são indicações, pessoas que participaram e daí ele fala para outros familiares, amigos, tal, irem. E é como os outros cursos, por exemplo, eu já participei de MBA, né? Curso de MBA, que é esse de imersão, que você fica 3, 4 dias em hotel fazenda e tal. Eles fazem um coquetel, dão uma explanada como você deu aqui, e depois dali saem as inscrições. O seu é mais ou menos assim? Ou não? Não tem nada a ver? Não. Geralmente o nosso nós divulgamos, e porque o que acontece no treinamento é muito difícil de você descrever uma experiência, porque ele tem que viver. Até porque a minha é minha, a sua é sua, né? O curso é para nós dois, eu vou ter uma experiência, você vai ter outra. De acordo com a nossa deficiência de entendimento? É difícil da pessoa... Então, assim, o que se desenvolve no treinamento, nós não falamos de técnicas nem nada do que ele vai vivenciar, porque a ideia é pegar a mente inconsciente de surpresa, para que ela não crie expectativa nem rejeições. Você fala assim, vai ter uma determinada dinâmica. E aí a pessoa já começa a fazer concebendo antes uma certa resistência. Então, não. Nós falamos dos resultados que ela vai ter. E aí todas as turmas nós conseguimos fechar basicamente... Uma pessoa vai, gosta muito, indica outras. Essa pessoa vai, gosta, indica outras. Que interessante. Agora nós estamos abrindo na internet e tal para sair desse ciclo de pessoas muito próximas que só foram indicadas, para dar oportunidade de pessoas que ainda não conhecem. Vocês vão fazendo a propaganda dessas técnicas na internet. Isso. Que interessante. Então, você veio na hora certa aqui. Que bom! Muito interessante. Ó, a Casa LED Mais é o nosso patrocinador desse programa. Eles vendem luminária pela internet. Olha, ele tinha loja física, há anos com loja física e tal. Resolveu montar as coisas pela internet e agora ele vende... Por exemplo, mas você fala, pô, Eliana, como você vai comprar luminária pela internet? Você entra na internet, abre o catálogo, compra e ele manda entregar na tua casa. Você não precisa perder tempo indo na loja, tudo. As coisas estão mudando agora, né? Com certeza, fantástico. Então é bem interessante, eu gosto dessas coisas. Bom, vou aproveitar, te dar um presente meu pra você aqui. Que legal. Tá? Que você tomar café e lembrar do Organizando com Legal. Li. Posso abrir? Pode, por favor, deve. Tô gostando muito. Tô gostando muito desse bate-papo. Eu acho que vai ser muito interessante, porque você vê, nós nos conhecemos há muito tempo. Nossa, e tem muita gente que te conhece que não sabe desse lado seu. Sim. Né? Conhece mais o lado de empresário, né? Acho que você é dono da Geplan. Sim. Só. Obrigado. Tem a G Plus, mas não sabe de tudo isso. Então, é bom. Eu comecei esse programa há muito pouco tempo, né? Te falei já no ar. Os meninos falaram, vamos fazer. Eu gosto de dar dicas. E eu não sei de tudo, eu sei organizar. Eu não sei de tudo, eu não sei das coisas que você faz. Então, eu falei, eu vou convidar pessoas para falar, para dar a dica que eu não sei dar. Perfeito. E é interessante, porque quem não aparece... não é conhecido, não é visto, verdade. Não sabe. Então é muito interessante. Então eu gostaria de que você fizesse uma chamada, falasse pro pessoal sobre a AgeLife e deixando aqui que nós vamos ter outras conversas dessas para falar de você como CEO, você como advogado, que é também interessante, porque uma coisa puxa a outra. Você não chegou na AgeLife assim, hoje eu vou montar a AgeLife. Vai, né? Exato. E é bom as pessoas saberem, que as pessoas sabem que também pode. Né? Então eu gostaria que você falasse pro pessoal sobre a AgeLife. Agradecer, né, as pessoas que nos acompanharam, mas principalmente você pode ter mais do que tem, porque você pode ser mais do que você é. Nós temos um enorme potencial, só que esse potencial está adormecido. Ele precisa ser estimulado para que ele se manifeste. Então, os limites quem coloca somos nós. E nós sempre operamos no nosso limite. Existe um momento que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, aprender um pouco mais, porque o aprendizado é inesgotável, e aí não tem fim. Sempre em busca de uma vida feliz. Eu acho que é isso que conta.
tudo aquilo que você fizer que não te trouxer felicidade, não vale a pena. Exatamente. Né? Então nós verdade. podemos de tudo fazer para que a vida seja feliz, fazer a diferença na vida das pessoas e marcar a nossa passagem aqui pela experiência que nós estamos tendo Curta, de viver. né? Porque é rápida demais. Exatamente. É verdade. Sempre podemos ser um pouco mais. É isso aí, pessoal. Então, ó, vou deixar depois aqui embaixo, né, Samuca, o hashtag dele, para quem quiser saber mais, conhecer. Genor, obrigada por você ter vindo. Tô muito feliz, gostei demais. Obrigado. Primeira de muitas, hein? Sim, e eu certeza. vou lá no teu curso. Combinado. Gente, até mais. Um beijo para vocês e ó, segue o canal, compartilhe e ative o sininho. Adoro falar isso. Porque eu aprendi na televisão, ativa o sininho, eu falo, segue aí o canal, mas eu não sei como é que faz, mas eu falo, ativa o sininho. Aí o hashtag tá aqui, eu coloco lá. Mas legal, parabéns, você tem